Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A palavra que eu quero trazer é sobre o Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia em extensão, mas é também um salmo muito pequeno, porque ele trata de um assunto só: a Bíblia, a palavra de Deus. Um salmo, provavelmente, de Davi, que mostra o amor que ele tinha para com a palavra de Deus. E isto Jesus também assinou embaixo em João, no capítulo 14, quando ele diz o seguinte: se vocês me amam, provem que me amam, guardem a minha palavra. Onde é que a gente guarda a palavra de Deus? Escondi no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. É no coração. E como é que a gente guarda a palavra de Deus no coração? É lendo, decorando, meditando, pensando, refletindo sobre ela, como no Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. É meditando, pensando na palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, que a gente mostra amor a Deus. Hoje há no meio evangélico muita distorção teológica, inclusive germina muito facilmente nas igrejas aquele tipo de gente que diz que ama a Deus muito, mas ele não liga para a palavra de Deus. Existem aqueles que dizem que têm muita fé, mas eles não ligam também para a palavra de Deus. A pergunta é: como é possível você dizer que ama a Deus se você não ama a palavra dele? Jesus foi muito claro: se você me ama, prove que me ama. Você guarde a minha palavra. Se você não guarda a palavra de Deus, não medita, não lê todo dia, não tem prazer em ler a palavra de Deus, mas você pode dizer que ama a Deus? Eu me lembro do imperador Dom Pedro II do Brasil, que ele tem uma frase célebre: a Bíblia eu tenho-a na minha cabeceira, leio-a todos os dias. Quanto mais a leio, tanto mais a amo. E dizem os historiadores que o Dom Pedro II lia a Bíblia no original, no grego e no hebraico. Ele se dedicava a estudar profundamente a Bíblia, porque ele queria ter a palavra de Deus no coração. Eu gostaria que fosse divulgado mais isto, que a população conhecesse um pouco mais sobre o imperador Dom Pedro II. Ele era gente humilde, brasileiro, amava o povo, ele andava no meio do povo, ele promoveu um grande desenvolvimento do país em todos os sentidos. Ele foi um grande governante. Infelizmente, as loas todas são dadas à República e nem se lembram do que o imperador Dom Pedro II fez de bom para o Brasil. Mas seria bom que isso fosse mais do conhecimento do povo. E ele era um profundo conhecedor da Bíblia e pelas próprias palavras dele, mas os outros reportam que ele conhecia tanto a Bíblia que ele lia assim normalmente no original, no grego do Novo Testamento e no hebraico do Antigo Testamento. Tão profundo era o conhecimento que ele tinha da Bíblia. Davi amava a Bíblia e tinha no coração, lia sempre, meditava, refletia na palavra de Deus. E eu quero focalizar aqui dois aspectos. O Salmo 119 é muito longo, embora fale de um assunto só, que é a palavra de Deus. O salmista nos diz, a partir do versículo 90, a tua fidelidade se estende de geração em geração. Tu fundaste a terra, Senhor, e ela permanece.
Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. E não fosse a tua lei ser o meu prazer, há muito já teria eu perecido da minha angústia. Vamos focalizar isto. Davi via a grandeza de Deus e amava a palavra de Deus. Ele não tinha esta comunhão em espírito. O Espírito Santo não estava derramado ainda, como em nossa era do Novo Testamento. O que Davi tinha de Deus aqui na terra era a palavra dele. Davi se apegava à palavra de Deus. No mais, de vez em quando, Deus vinha a Davi, trazia uma revelação para ele, talvez um sonho, através de um profeta, uma outra revelação, mas normalmente o Espírito Santo não habitava em Davi como habita em nós na era do Novo Testamento, a era da graça. E assim o que Davi tinha de Deus para mostrar apego a ele era a palavra de Deus. Hoje nós temos, além da palavra, a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Mas se você não se dá a oração, o Espírito Santo não vai poder agir em você. Você não vai ter os dons espirituais. Você não vai poder ter o poder de Deus a seu favor se você não se dá a oração. Mas a oração complementa a palavra. Nós precisamos de ambas as coisas. E aqui nesse Salmo 119, mais adiante, diz que isto é a sabedoria. É quando você entende que a oração vem junto com a palavra e a palavra de Deus é a bússola para guiar as suas decisões. O versículo 97 do Salmo 119 diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio dos que os meus inimigos, porque eu tenho os teus mandamentos sempre comigo. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Eu sou mais prudente do que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. Aqui está o segredo. Você quer a sabedoria? Se alguém quiser a sabedoria, como diz a Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, peça a Deus. Se você quer a sabedoria, peça a Deus. E isto é o que você deveria querer no versículo 5, né, de Tiago 1. Peça a Deus esta sabedoria. E você, para ser sábio, precisa da palavra de Deus. E a atitude de trazer a palavra de Deus à tona, que é o Espírito Santo que vai fazer. O Espírito Santo vai, Jesus diz, vai nos lembrar de tudo o que a palavra de Deus já traz no nosso coração. Então é em atitude de oração que o Espírito Santo vai nos lembrar a palavra de Deus. Mas a sua parte é guardar a palavra de Deus dentro da sua vida, meditar nela, ler, decorar, guardar, refletir e consultar o Espírito Santo, que vai trazer a palavra de Deus para as suas ações e decisões. E isso vai ser a coisa mais sábia que você vai poder fazer. Bom, só para encerrar, eu quero dar alguns exemplos práticos de como a gente precisa de sabedoria. Há pessoas que são escravas de uma enfermidade. Elas passam grande parte da vida fazendo consultas, exames, tomando remédio, sofrendo tratamento por causa de uma enfermidade. A pessoa se torna escrava da enfermidade. A vida toda ela passa em torno da enfermidade. E os médicos que só estudam enfermidades, eles também vão ajudar a pessoa a viver em torno da enfermidade. Você não vai ter prazer, não vai ter alegria, não vai conseguir realizar coisas porque você só vê uma coisa na vida, a enfermidade. A pessoa se torna escrava da enfermidade, vive em torno da enfermidade. A sabedoria mostra
como a pessoa pode vencer essa situação, ainda que a enfermidade não saia, mas você não se torna mais escravo da enfermidade. Precisa da sabedoria. A palavra de Deus vai ser buscada pelo Espírito Santo para orientar você nas decisões a tomar. Ao invés de dormir mal, acordar de madrugada, ir lá para a fila do INSS, buscar um número para uma consulta, Deus vai te dar sabedoria de como agir para você viver feliz e aproveitar o tempo, ainda podendo evangelizar, abençoar outras pessoas. Quando você ganha um salário mínimo e tem que administrar esse salário mínimo, sem sabedoria, não vai dar. Há pessoas que gastam a grande parte do seu salário de aposentadoria, por exemplo, com remédios. A sabedoria vai ensinar você a vencer essa situação. Há pessoas que sofrem em várias áreas, se tornam escravos de família, de filhos e netos, e não conseguem viver porque são escravos de filhos e netos. O pior, sendo escravos da mania de filhos e netos. A pessoa não vive porque é escrava. A sabedoria é necessária para resolver essa situação. Deus nos dá sabedoria para nos portarmos em toda e qualquer situação. Quando você pede a sabedoria, mas para pedir, precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Então, comece a mudar tudo na sua vida. Tome uma decisão de valorizar a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus for o seu prazer, ela vai fazer você sábio. E sabedoria é a ciência da vida, é que nos ensina a viver. É muito bom ser sábio e é o que Deus quer para você também.